Boa noite, os que chegaram agora. Helena, Maristela. Então, vamos dar continuidade. Item 332, do capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. Todos localizados? Vamos começar a leitura pelo seu Vanderlei, ali o item 332, para depois nós fazer os comentários. Item 332, o reconhecimento e a comunhão de pensamentos sendo a condições essenciais de toda reunião seria compreender-se que a maioria número de existentes deve ser uma das causas as mais contrárias à homogeneidade. Não há certamente nenhum limite absoluto a esse número. E se concebe que com pessoas suficientemente relacionadas e atentas estarão em condições melhores do que des que estivessem distraídas, abarulhentas, mas é evidente também que, quando maior é o número, mais essas condições são difíceis de serem preenchidas. Aliás, é um fato provado pela experiência que os pequenos círculos enfermos são sempre mais favoráveis às belas comunicações, e isso pelos motivos que desenvolvemos. Então, fica aberto agora para nós refletirmos, conversar sobre esse item 332 aqui, que nos dá uma orientação nas nossas reuniões, como o que ele olhar as condições mais propícias, o que a gente deve ficar atento. Alguém gostaria de começar a fazer a reflexão? Não pulamos, não era o item 331? Não, foi 330 e 31 a semana passada. Não. Sim. Não, sim, foi até, inclusive, quem leu foi eu, no último parágrafo, do 331. Então, é que foi diferente. A gente leu os dois para depois comentar. E hoje a gente leu um só. Uhum. Então a gente leu um, agora a gente vai comentar e depois pretendemos ler o outro para comentar e daí encerrar as reuniões hoje. São... O item 332, ele fala sobre a concentração, né? Sobre a homogeneidade, que não tem um limite para o número de pessoas, mas que se torna um pouco mais difícil quanto maior o número, para que tenha concentração, atenção, homogeneidade. Mas também não quer dizer que ele ainda cita que, sendo 100 pessoas todas concentradas,
tá melhor do que 10 distraídas e barulhentas, né? Então, não quer dizer o número, quer dizer a atenção e a devoção dos que estão na reunião. Eu entendi assim. Porque não adianta ter, digamos, 20 com atenção, ali, escutando, prestando atenção, e 10 fazendo barulho, atrapalhando os outros, né? E esse barulho aí, precisa fazer barulho ou não precisa barulho, cara? O que é essa união ali? Nós vimos que será que pode haver um barulho sem haver, sem palavras, enfim, porque nós ouvimos alguma coisa sobre o pensamento ali. O que Sim. resta para nós deduzir disso? Eu acho. Opa, vai lá. Pensamento, né? Não precisa ser o barulho em si, né? A conversa, mas o pensamento, né? Se a pessoa não está concentrada, uma pessoa no grupo não estando concentrada já atrapalha, né? Como é que acontece a comunicação entre os espíritos? É através do pensamento. E se tiver barulhos, acho que atrapalha, porque aí atrapalha a concentração também, né? Quer dizer, não havendo barulho, mas se os pensamentos são diversos, para os espíritos que estão ouvindo o pensamento, cada um pensando uma coisa. É como se cada um estivesse falando uma coisa. Daí tu chega, é como diz o ditado aquele, é que nem um bando de caturrita numa gaiola. É um gritirio só para eles, por mais que não tenha falando. Se está falando, além de causar isso para os espíritos, os desencarnados que têm essa capacidade de ouvir, daí vai estar atrapalhando os próprios encarnados que também não vão conseguir a concentração, que aqui diz que é uma das condições necessárias. E nas reuniões a gente sabe exatamente que será fazer o que é essa concentração, é combinado como é que vão concentrar, ou às vezes vão concentrar o pensamento, mas todo mundo sabe concentrar no quê? Tem muitas vezes que estão concentrados ali na reunião, mas não estão pensando, escutando, avaliando o que estão falando sobre a palestra, tá com o pensamento, como diz aquele, tá voando lá para o outro lado, pensando outra coisa, tá entrando num vídeo e saindo no outro. Tem mais? Tem alguma observação, algum ponto importante para o 332? Fala no final ali, a experiência mostra, com círculo íntimo, então com o menor número de pessoas, que se mostrou mais favorável a belas comunicações, ele usa esse termo aqui, pelo menos na minha tradução. Umas coisas que a gente tem que pensar é nas palavras expostas. O pessoal já abordou aqui de uma forma bastante clara e compreensível, só frisando no começo recolhimento e comunhão de pensamentos. Recolhimento é voltar-se para aquilo que objetiva essa reunião. Deixar tudo o que seja preocupação material
ou improdutiva para o meio, fora da nossa mente. E como é que se faz isso? Eu vejo muitas pessoas, antes de fazer uma oração, assim, dizer: vamos esquecer os nossos problemas, as perturbações, etc. Quando você diz isso, você está chamando o foco justamente para aquilo que não é para chamar. A pessoa tem que fazer um chamamento diferente. Vamos pensar em Deus. Vamos nos harmonizar. Não menciona os problemas. Porque a nossa mente é estranha, ela entende o contrário. Quando eu digo, por exemplo, não pense, isso é uma coisa engraçada, é uma brincadeira, né? Não pense no elefante verde. O que tu vai pensar? Vai pensar no elefante verde. Agora, se eu disser assim, pense no elefante branco, você vai pensar no elefante branco. Então, que tem que ter um chamamento positivo. Esquecer esse negócio, não faça isso, não faça aquilo. E comunhão de pensamento, ou seja, pensamentos comuns. E isso só é possível, não é que só seja possível, mas é mais provável num grupo menor homogêneo. Porque é difícil haver homogeneidade de pensamento quanto maior for o número. Sempre vai ter alguém divergente nas suas ideias em relação aos outros. E os comentários nessas reuniões têm que ser só do assunto que a reunião é objetiva. Se é de estudo, voltado ao estudo. Se é mediúnico, as questões da mediunidade. Se é numa palestra, as questões que a palestra aborda. Quando nós abordamos coisas divergentes, aí, além das pessoas não estarem devidamente preparadas, se cria a perturbação. Por isso Kardec diz aqui, quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições de comunhão de pensamento, de recolhimento. E o Marino até observou ali, né? Aliás, é fato provado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis. Nós vamos ver nos tópicos posteriores outras orientações a respeito, não vamos atropelar agora, mas vamos ficar nesta. Por quê? Volto a frisar, é mais fácil num grupo menor haver harmonia. Se o grupo é pequeno e alguém pensar diferente, e ela for muito intransigente, é melhor até que ela procure um outro grupo que pensa como ela. Aí ela não vai se tornar uma pedra de tropeço, ela vai se tornar alguém que vai somar ao pensamento daquele grupo. Não devemos fazer muito esforço para manter no grupo alguém que seja divergente pelo simples propósito de ser divergente, que não queira somar. Eu não estou dizendo que nós devamos ficar num grupo sem fazer alguma contestação quando plausível, quando fundamentada, de forma a contribuir. Uma crítica construtiva é sempre bem-vinda. Agora, uma crítica destrutiva, o próprio nome já diz, né? Ela não é bem-vinda. Ela não tem um propósito digno. E o grupo homogêneo pode muito bem fazer uma crítica construtiva em relação ao outro. O outro vai analisar e, se ele entender que for correta, vai aceitar e colocar em prática aquilo sugerido. Senão, ele vai contrapor e o grupo em conjunto vai fazer uma análise e encontrar uma síntese. Então, tem a tese, tem a antitese e tem a síntese, quando o grupo é homogêneo. Agora, quando não é, fica aquelas que hoje chamam de polarização. Um grupo pensa de um modo, outro pensa do outro, e aí não produz aquilo que se objetiva. Por isso, volto a frisar, Kardec não recomenda grupos muito grandes. Às vezes as pessoas dizem assim, aquela casa lá é mais bem preparada, tem um número maior de trabalhadores. Será? Tem essas questões, né? Quanto maior o número, maior dificuldade há de encontrar essa harmonização. Não estou dizendo que as casas grandes não tenham harmonia, mas o próprio Kardec diz que é mais difícil. E aí também eu vejo como a necessidade de um estudo do grupo, do próprio grupo, de saber bem, ficar bem definido os seus objetivos e tudo, porque, assim,
digamos, um grupo mediúnico, principalmente. Quando o dirigente ali pede, vamos harmonizar, vamos concentrar, já está bem definido, todo mundo sabe o que é isso. Ou eles vão concentrar, todos concentram, mas cada um concentra conforme o seu pensamento numa ideia diferente. Porque concentrar é firmar o pensamento, convergir, materia que, então, é para todos concentrar. Agora, às vezes, não é bem definido. Então, às vezes, nem todos têm o conhecimento, não tem. Então, até acontece de alguém estar mentalmente dialogando com o espírito ao mesmo tempo que o dialogador que o esclarecedor está dialogando com o espírito. Então, daí que é necessário também entender o que é essa harmonização e a concentração quando pede para... E isso cada grupo deve conversar entre si. As reuniões que é importante nos grupos é para isso, para todos saberem na hora, assim como qualquer atividade, quando se reúne para fazer uma atividade, não o que cada um faz, como que faz e tudo, é uma pré-definição. Então, para todos saberem, naquele grupo, você dentro da sua função, o médium é uma coisa, o esclarecedor faz outra, os médios de apoio, mas para essa concentração tá todo harmônica, não que às vezes se um não sabe direito o que fazer, acaba, e como em qualquer trabalho, acaba que se não sabe, não tem o auxílio necessário, né? Para o próximo item, o 333, e daí depois se ficou alguma coisa para comentar desse, como ele segue ainda das reuniões, alguém quiser voltar, pode depois voltar. E agora, antes de começar, como é que está para a leitura hoje, Sirlene? Está melhor? Tá. Então, vamos fazer assim, ó. Tá, joinha. Então, hoje vamos fazer esse parágrafo, esse aqui um parágrafo para cada uma, vamos para dar chance para... Não fica. Então, a Sirlene lê o primeiro parágrafo, depois a Eliane o segundo e a dona Antônia o terceiro. Eu acho que são 3 aqui. Tá, ok. 333. Há ainda outro ponto não menos importante, o da regularidade das reuniões. Em todas sempre estão presentes espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais. Sem com isso, pretendemos referir-nos aos que se encontram em toda parte e em tudo se metem. Aqueles são ou espíritos protetores, ou os que mais assiduamente se veem interrogados. Para continuar? A Eliane continua agora, por favor. Não se deve pensar que esses espíritos nada mais tenham a fazer do que ouvir o que temos a lhes dizer ou perguntar. Eles têm as suas ocupações e podem, às vezes, encontrar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões se realizam em dias e horas determinados, esses espíritos se preparam antecipadamente, e é raro que faltem. Alguns chegam a levar a pontualidade ao excesso. Ofendem-se com um atraso de 15 minutos e, se eles mesmos marcarem o horário da reunião, é inútil chamá-lo alguns minutos antes. O meu já vai para o próximo, não sei se de vocês também. Sim, agora, dona Antônia, por favor. Acrescentemos, no entanto, que se bem
que os espíritos prefiram a regularidade, os que são verdadeiramente superiores não são meticulosos a esse ponto. A exigência de uma pontualidade rigorosa é um sinal de inferioridade, como tudo que é pueril. Fora das horas consagradas, eles podem, sem dúvida, virem e vêm, até com boa vontade. Seu objetivo é útil, mas nada é mais nocivo às boas comunicações do que chamá-los a torto e a direito. Quando a fantasia nos toma, e sobretudo sem motivo sério, como não estão obrigados a se submeter aos nossos caprichos, poderiam não se incomodar, e é então, sobretudo, que os outros podem tomar seu lugar e seu nome. Então, agora temos o complemento, agora podemos. A importância de ter um horário, um dia definido, né, para você fazer esse estudo, eu acho. Por isso, Esse aqui se refere até um pouco mais direto para o das comunicações, mas serve para todos. Porque, digamos, nosso encontro aqui, tem aqueles espíritos que se programam para vir aqui para participar conosco aqui, nos dá o amparo, nos dá, então, toda reunião, basta que por isso que toda reunião espírita, ela inicia com a prece, porque é a nossa sintonização com os espíritos e por isso, o bom é a regularidade. O nosso estudo aqui tem a regularidade, tem dia, tem hora certa. Uma reunião mediúnica com mais razão ainda, e não menos, porque não tem de mais ou menos importante, toda reunião é importante, então, mas principalmente quando conta com a comunicação, com assim, também tem os horários, dia e tudo que a gente vê aquilo, que também nos dá a justificativa, né? Eu tenho uma dúvida. Será que eu entendi direito que eles não se importam tanto com a pontualidade? Será aqui a exigência de uma pontualidade rigorosa é um sinal de inferioridade? E daí, o que vocês acharam? Está escrito, tá. Agora, o que nós temos que interpretar? Posso falar? Sim. O que eu entendi disso, até aqui, quem foi que perguntou agora? Eliane? Ah, desculpa. Eu. Fui ali para o meu gatinho que estava miando. Porque para mim é uma pontualidade, né? Só que depois Sim. eu vi que tem uma rigorosa, né? Eu também percebi isso. O que eu entendi, assim, eu até marquei algumas coisas aqui, que esse item exige, ele fala como necessário, né? A regularidade das reuniões, ou seja, ter dias e horas físicos. Mas o que ele quis dizer que aqueles espíritos que são verdadeiramente superiores, eles não são tão meticulosos a esse ponto. No meu entendimento, o que ele quis dizer? Podem existir exceções, quer dizer que algum atraso ou alguma coisa, algum empecilho que atrase algum horário, também não pode nos desacomodar, porque isso também nos desequilibra, porque daí pode ir para aquele lado do julgamento, né, julgar o outro. Então, eu vejo aqui que ele pede um equilíbrio, tanto a exigência de uma pontualidade rigorosa, quanto também não ser tão meticuloso a esse ponto é importante, né? Ele fala aqui de espíritos elevados, né? Um espírito elevado, ele vai ter que ter equilíbrio nessas situações. Aqui ele fala depois também das fantasias, o objetivo. O que ele quis dizer? Pior do que não respeitar esse horário, né? É tu não ter um motivo sério para a reunião.
Ou seja, eles colocam aqui o motivo sério acima de tudo, inclusive do horário, da regularidade e do horário. É muito importante a regularidade, o horário, né? Porque no interior fala da disciplina também, mas pior que isso é não ter um motivo sério. Ou seja, que não pode também ser tão melindroso, eu acho, em relação a isso, né? Não sei se eu consegui me fazer entender. Isso que eu entendi agora. Vamos ver o que vocês acham. Eu Eu acho que penso, pode falar. eu penso que todo o centro que é sério, eles são rigorosos no horário. Tem o seu horário certo para começar, e se alguém se atrasar, já não entra mais. Então, acho que o horário é uma coisa assim bem rigorosa que eu acho que deve ser. Mais alguém quer dar opinião aí, o que entendeu da leitura sobre essa questão da pontualidade, ou alguma outra coisa também já pode, né? Numa palestra do Jacobson, Trovão, eu vi ele falar que a gente deve chegar 15 minutos antes. Eu também tinha ouvido ele falar isso, por isso. Mas aqui não seria dos espíritos, né, superiores, não seria dos membros, será que é isso? Não sei Bem, também. Entendi. pelo menos Nós sendo não que- somos esses espíritos superiores para chegar atrasado, talvez seja isso. não, pelo menos o centro que a gente trabalhou já, Marina Silane, 15 minutos antes, até a gente chegava antes, de 15 minutos já fechava a porta, ninguém mais entrava. E já todo mundo ficava concentrados ali. Mais alguém? Mais alguma observação? Mais uma. Eu entendi também que os espíritos superiores, sempre que for necessários, eles vão atender, independente, assim, se tiver aquele horário rigoroso, não. Se for necessário, eles vão vir, mas essas horas, fora das horas consagradas, eles podem, sem dúvida, virem e vêm, até com boa vontade, se o objetivo é útil. Então, se for necessário, eu acho que eles vão atender, mesmo que não seja exatamente dentro daquele horário. Aqui tem duas questões. O tópico está falando dos espíritos evocados. Ele começa falando regularidade das reuniões, ou seja, ela tem que ser regular, tem que ter um dia certo e também horário determinado. Aí entrou em debate aqui a questão dos horários dos trabalhadores. Divaldo falava que nas reuniões mediúnicas deles, lá da Casa do Caminho, quando ele era encarnado, tinha um sistema bastante rígido. A pessoa tinha que chegar antes do começo e já ficar lá, como foi dito aqui, que outras casas também adotam. E se chegasse depois, a orientação é que ela não fosse embora. Ela ficava do lado de fora em concentração, mas não adentrava. Tanto que ele menciona um fato que uma vez ele estava com um problema cardíaco gravíssimo, dizia ele que estava 95% já quase desencarnado, né? Faltava só 5%. E a Joana veio perguntar o que ele estava fazendo. E daí ele ficou surpreso, mas ela devia saber como ele estava de saúde, né? E ele não vê que eu estou 95% morto. Ela, e daí? Tu está falando com quem está 100% morto. Levanta daí, vai já para a reunião mediúnica. E só que estava em cima do horário. E ele foi apressadíssimo, preocupado, porque se chegasse lá e estivesse fechado, ele não podia voltar e não podia entrar. Ia ter que ficar ali fora. Então é um rigor assim quanto aos trabalhadores. Mas o tópico aqui está falando da questão dos espíritos. Ele está tirando de nós a ideia de que nós possamos chamar os espíritos fora dos horários programados, porque os espíritos têm compromissos. Os espíritos realmente superiores, sérios, eles têm uma agenda completa
já programada. Então, eles sabem o horário de uma reunião mediúnica, sabem o horário da palestra, sabem o horário dos estudos, sabem o horário daquela casa que escolheu um dia e horário para fazer o evangelho no lar também. Também é importante nós observarmos esses horários. Nós podemos continuar a atividade depois? Sim, mas não temos a garantia que aqueles espíritos estarão conosco, porque eles têm os seus compromissos. E se nós os chamarmos fora de horário, eles não vêm, aí diz o texto que os espíritos realmente superiores não são tão rigoristas nesse sentido. O que eles observam é o objetivo do que nós estamos fazendo. E daí eu pensei, qual é o exemplo? Ora, nós estamos numa casa espírita e o dia não é programado, por exemplo, para uma sessão mediúnica, de qualquer sentido, ou até para atendimento fraterno. E chega uma pessoa lá bastante perturbada, em que a família já está numa situação assim de desespero, e por orientação de alguém vai até a casa. O que a pessoa vai dizer? Ah, hoje não é dia para essa atividade. Será que é assim que devemos fazer? Porque os espíritos não estão preparados para vir nos socorrer, mas e o nosso guia protetor? Ele não vem sempre que nós chamamos? E esses espíritos, quem disse que eles não sabem que essa pessoa vem ali? Podem ter sido até eles que sugeriram para a família, ou alguém que dissesse à família para que eles viessem até a nossa casa, e aí nós não vamos atender? Então, nesse caso, a pessoa tem a obrigação de atender. Ah, terminou o horário, vamos ter que todo mundo ir embora. Os espíritos não têm tempo de ficar aqui. Eu não sei se eu já contei para vocês. Houve uma palestra, eu acho que contei, né? Vou repetir aqui, só para dar um exemplo. Houve uma palestra na nossa casa, em que a Cláudia Scholl falava sobre o carnaval, o tema era depois da festa. E ela fez uma abordagem não no sentido de criticar, pelo fato de criticar. Ela fez uma análise de como as pessoas ficam depois das diversões, das consequências espirituais. E na plateia tinha uma pessoa que começou a reflexionar e aquilo lhe chamou muita atenção. Terminada a palestra, eu estava conversando com a Cláudia Scholl um pouquinho antes dela ir embora, né? Acho que até sobre o assunto mesmo, que sempre a gente fala sobre a própria palestra, né? Aí eu vi que chegou um cidadão, se aproximou e eu pensei que ele queria falar com a Cláudia. Eu me afastei para deixá-los livres para conversar. Ele, não, eu quero conversar contigo. E aí começou a contar a sua vida. E o assunto era seríssimo, né? E eu perguntei, não quer falar em particular? Não, eu quero falar agora contigo. O público passando ali. A Cláudia percebeu, se afastou. E ele estava com ideias suicidas. Porque a vida dele estava destruída, na visão dele. Endividado, a mulher não suportou as coisas que ele fazia, o caminho que ele estava se conduzindo na vida, e separou-se dele, foi embora para sua terra natal. E o objetivo dele era reconquistar a esposa. E o que a gente vai fazer numa hora dessa? Aí tem que apelar para a inspiração, né? Não afoitamente, e também não dizer que o seu sofrimento é em vão, mas tentar fazê-lo encontrar um meio de ele por si só sair da situação, claro, buscando um amparo espiritual e um novo rumo de vida. Eu fiquei pensando, e o tempo foi falando, e nós conversando, a casa esvaziou, todo mundo foi embora, eu tinha a chave, não tinha problema, eu podia fechar depois. Se fosse uma pessoa rigorista, não, o senhor retorna tal dia. Eu não podia fazer isso, sob pena de eu me responsabilizar consciencialmente com o que viesse a acontecer depois. E eu não podia usar o celular, ele não tinha ido comigo, para avisá-lo do que estava acontecendo. Então eu imaginava o que ele estava pensando em casa, que terminou a palestra e as horas foram avançando. Casualmente minha filha do meio estava nos visitando com o seu antigo companheiro e estavam esperando lá fora. E a Sônia conversando com eles. Eram só nós ali, o resto foi embora. E eu fiquei ali conversando com ele. Aí, filho, ver as possíveis saídas para a situação em que se encontrava, né? Falei a ele que ele tinha um emprego estável, isso era já um ponto favorável. E as dívidas ele podia ir negociando, podia ir contornando, já que ele tinha uma fonte de renda garantida mensalmente. E quanto à esposa, não adiantava ele simplesmente pedir perdão a ela, ele tinha que demonstrar que mudara de vida.
para que ela percebesse isso. Mais tarde ele se aposentou e foi embora. E ele me procurou dizendo que tinha conseguido contornar a situação. E a mulher tinha aceitado reatar com ele de novo e que ele ia se aposentar agora e dedicar-se à esposa, porque ela, por um longo período, abriu mão da sua profissão para acompanhá-la. E agora ele queria retribuir. Então eu fiquei feliz porque deu um resultado. E eu tenho certeza que eu não estava só. Nessas horas a gente é assistido pelos espíritos superiores, os próprios espíritos que dirigem os trabalhos da casa. E se a pessoa fosse rigorista e dissesse que não era mais horário, isso seria caridade? Seria uma irresponsabilidade. É isso que eles estão dizendo aqui, ó. Embora nós tenhamos horário para começar e para terminar, dependendo da situação, a gente não deve ser rigorista. E os espíritos vêm nos auxiliar. É a mesma coisa na sessão mediúnica. Tem um espírito em extremo sofrimento, deu horário de ir embora. Aí o orientador vai dizer, não, meu irmão, nosso horário está terminando agora, você pode se retirar e retornar na próxima sessão. Não é assim que se procede. Claro que a gente tem que mais ou menos equilibrar, né? Os médiuns têm que dar um equilíbrio também para as suas passagens, para que isso aconteça durante o período. Mas em havendo uma necessidade urgente, não podemos ser rigoristas. Então são essas questões. E um outro ponto que ele coloca aqui, ó, é não fazer uma evocação de um espírito sem uma necessidade útil. Eu estou falando de evocação, eu não evoquei um espírito naquele momento conscientemente. Eu apenas entrei num estado vibracional de tentar ajudar o outro, e isso faz com que eu inconscientemente evoque o meu guia espiritual. E os espíritos próximos vêm. Agora, se eu evocar, por exemplo, para fazer uma pergunta direta, eu tenho certeza que ele vem? E daí ele coloca, é então que ocorrem tomarem-lhe outros o lugar e os nomes. Se eu for tão pretensioso de achar que a qualquer horário eu posso chamar determinado espírito, eu incorro nesse risco. Como eu disse, os espíritos mais comprometidos com os trabalhos têm agendas. E logo no começo diz aqui, ó, sem que com isso pretendam referir-nos aos que se encontram em toda parte e em tudo se metem. Porque esses vêm a qualquer hora. Não existe aqueles frequentadores habituais, né? Ele está falando dos frequentadores habituais, aqueles que vêm com compromisso por agenda, não aqueles que se metem em tudo. E tem um outro lado que diz aqui, ó, onde é que está aqui, que eu anotei? Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Que condições desfavoráveis são essas para que sejam evocados fora do horário pré-estabelecido? Os seus compromissos. Não sabemos o que ele está fazendo. De repente, o seu compromisso é mais importante do que aquilo que nos motiva a evocá-los fora desse horário. Mas então tu está dizendo que num caso de emergência não vai ter quem o substitua? Se o objetivo de quem chama o espírito é uma coisa nobre e necessária, haverá quem o substitua. Por exemplo, se a pessoa quer pedir o auxílio de Bezerra de Menezes para um determinado fim, tem a sua equipe, tem os seus prepostos, em havendo necessidade, eles podem vir. Então tudo tem que ser sopesado, mas o objetivo de Kardec é que nós criemos a regularidade e a disciplina. Nós, seres encarnados. E isso também em relação aos espíritos, porque eles são regulares e disciplinados. Então nós temos que programar a nossa atividade para que ela fique de acordo com aquilo que foi projetado. Então nós teremos menos perigo de incorrer no equívoco de esperando receber a orientação de um espírito que desejamos, outro se faça apresentar no lugar dele, às vezes dizendo que é ele próprio.
Maristela levantou a mão ali. Eu Acho que ela congelou. estou no telefone hoje, estou meio perdida. Assim, eu fui pesquisar para ver se a minha percepção, né, a minha compreensão estava realmente equivocada, porque, né, às vezes eu tive uma percepção, uma interpretação. Daí, o que que eu achei aqui? E eu acho que esclareceu melhor. Que o que que eles querem dizer, que a espiritualidade elevada, o valor de uma reunião reside muito mais na intenção do que na disposição do espírito, tá? E da qualidade moral. Então, eles dizem que a gente tem uma diferença aí. Eles dão muito mais importância, então, para a intenção do que a disposição, do que a precisão mecânica do relógio, né, do horário, porque senão nós estaríamos muito mais presos à matéria, né, do que à espiritualidade elevada. Então, é o compromisso íntimo, a seriedade e o respeito pelo trabalho. O que que ele falou? Ele fala que a diferença entre pontualidade moral e pontualidade formalista. Ou seja, que é isso que a gente precisa distinguir, o que que é uma pontualidade moral ou o que que é uma pontualidade formalista. Forma, né? Daquele rigor na forma, que vale mais a intenção, então, e a qualidade moral. Mas eles dizem que a verdadeira pontualidade para a espiritualidade, que eles valorizam o compromisso íntimo, a seriedade e o respeito pelo trabalho. Ou seja, aqui é para a gente cuidar, o que o Wilson colocou muito bem, do rigor disso, e do que o pensamento sobre isso, daí sim pode ser pior para a reunião do que o próprio atraso. Eles falam aqui que a exigência de pontualidade torna-se uma postura infantil quando se transforma em uma superstição ou um rigorismo formal, esquecendo que o que une o plano físico ao espiritual é a sintonia do pensamento e a elevação moral, e não o cumprimento de dogmas, de tabela de horários e relógio, que estaríamos mais presos à matéria daí do que à espiritualidade. Eu me vejo um exemplo prático no seguinte, para explicar melhor isso aqui. Por exemplo, eu começo a trabalhar num encontro mediúnico numa casa. E daí, no primeiro mês, eu sou novo, enfim, ou 1 mês ou 2 meses, eu me atraso constantemente ou seguidamente me atraso. O que que ele quis dizer? Nesse período do meu atraso, por exemplo, aquela pessoa que julgou o meu atraso, sem saber do real motivo, como o Wilson trouxe, esse pensamento é pior do que o próprio atraso em si, do rigor, que a espiritualidade não dá tanta importância para isso. Vamos supor que passou 1 mês do meu atraso e algum colega daí percebe isso e vem conversar comigo. E me pergunta, olha, Maristela, a gente percebe que tu, né, tem atrasado, tem acontecido alguma coisa? E daí eu explico, né? Eu estou criando que é uma historinha, né? Eu explico, não, é que meu pai é acamado em estado vegetativo e a enfermeira chega justamente nesse horário, né? Então ela chega e eu preciso sair. E às vezes ela atrasa ou chega justamente no horário, então eu levo alguns minutos para chegar aqui. Por isso que eu estou atrasando. Vocês entendem? Então, assim, o período que eu fiquei pensando e julgando o atraso do outro sem me informar da real situação é pior para a reunião do que eu não julgar, eu simplesmente ir lá conversar e descobrir o real motivo. E daí sim chegar num acordo, olha, ou então a gente prefere que tu não venha enquanto você não organiza isso, ou que tá tudo certo, você pode chegar então atrasado, agora nós também temos conhecimento. A pessoa também não se deu conta, quem sabe, de explicar essa situação. Vocês entendem? Foi isso que eu entendi dessa explicação, de que o que pode ser pior para a reunião é o pensamento, como a gente está trabalhando aqui, o que os pensamentos desarmonizam a reunião, do que eu fiz sobre o outro, né, do que o próprio atraso em si. Posso falar? Sim. Só que, Maricela, nos trabalhos, por que que exige que os médiums cheguem 15 minutos antes? Já é para ficar em prece, se harmonizar entre o grupo. Aí, no caso que a gente tenha uma situação, como tu colocaste aí,
a gente vai lá e explica, olha, eu vou ficar afastado por esse motivo, porque eu vou me atrasar, porque o objetivo é que tu chegue esses minutos para te poder se harmonizar com a espiritualidade, tu poder te concentrar, fazer tuas preces e se harmonizar com o grupo para depois começar os trabalhos. Já que o Marino aí ouviu os É assim, ó. Nós temos que ver atraso de reunião é diferente de atraso individual. Nós estamos num grupo. Digamos, a gente já começou lá antes dizendo da importância da concentração, da harmonização, de tudo. Então, daí tem essa diferença. Digamos, o grupo atrasa. Por que atrasou? Tem uma justificativa bem plausível. No dia, digamos, começa às 20 horas, que fecha a porta lá, que chega até às 20 horas. Exatamente 15 minutos antes começou. Veio a chuva de pedra, veio granizo, veio vento, veio não sei o que, uma tormenta. Passou. Daí, os que estavam indo, um chegou num abrigo num posto, o outro não sei o que, não dava para continuar. Mas passou aquilo ali, como normalmente passa. 20 horas em ponto, limpou. Vai todos voltar para casa ou vai todos para a reunião? Vai começar 15, 20 minutos depois. Então, daí vai começar mais tarde. A justificativa é plausível? Um espírito vai dizer, não podia atrasar, tinha que vir abaixo do mau tempo? Não, eles não vão dizer isso. Agora, como nós vimos ali, tem 10 na reunião, concentrado lá, fechou a porta, tudo chaveado. Aí o outro na porta. Mas a minha justificativa é excelente, por que eu me atrasei? E eu tenho que estar aí. Não, mas se tem 10 lá, a reunião vai sair. Por que ele não pode, então, como disse o Wilson, conforme a organização de cada casa, tem um local lá que ele possa ficar de lá, ele vai concentrar, ele vai fazer prece, vai pedir ajuda, mas não vai quebrar a concentração do grupo lá, não vai entrar, porque a entrada de uma pessoa depois que iniciou vai atrapalhar o grupo. Então, isso que a gente tem em mente. Não, a casa já combina antes. Bom, se não conseguiu chegar a tempo, fica em casa, sabe que concentra, tá lá, faz a prece, continua harmonizado. Então, mas, digamos, quem tiver um compromisso íntimo, ele só vai perder o horário se for uma coisa que surge, que realmente ele não possa ir. E daí tem que ter uma organização no grupo que diga como fazer no caso que a pessoa, com justificativa, não possa estar. Vimos ali, é 15 minutos antes, mas então, esses 15 minutos antes já é o horário. Se foi predeterminado, é o horário. Não é o horário que vai, então, começar o intercâmbio, mas ele já começou, porque já está havendo a concentração, já está havendo a harmonização, então, já tem um horário predeterminado, aqueles 15 minutos que falou que é antes. Então, então, por isso que é importante a gente entender como é que funciona, ter esse compromisso íntimo, saber que a espiritualidade tem compromisso, não dizer, não, mas o espírito bom vai estar aqui, eu quero falar com eles. Eu posso chegar atrasado, então, porque eu vou chegar, eu vou elevar meu pensamento, eu vou direcionar para o bem, e daí o que eu vou ficar fazendo esses minutos antes de eu chegar lá? Daí é eu que me distraí com alguma coisa, eu que deixei. Não, então tudo tem que ter uma seriedade, até isso. Então, eu atrasei. Eu tenho que ver também se o atraso já não é uma falta de seriedade. Daí eu me atraso porque eu estava de conversa, falando com o vizinho, eu saí ali, entrei na fofoca
da rua, do bairro ali, daí me atrasei, daí chego lá e quero meu... Não, tudo tem um... Mas olha só, eu acho que tudo que vocês falaram aqui, vocês estão completamente certos, tá? Com toda razão. Tudo que foi falado, um pouco de cada coisa, tá tudo certo. É isso aí, o que a gente está estudando, né? Só que a dúvida da Eliane, do qual despertou também o meu comentário, é sobre algo que está escrito ali que diz o seguinte: tem uma restrição ali. E essa restrição diz que a ideia de que a exigência de uma pontualidade rígida, literal e minuciosa seria um sinal de inferioridade, né? É isso o motivo. Então, qual que é a minha sugestão? Cada um pesquise sobre isso. O que Allan Kardec quis dizer? Porque é isso que a gente queria entender, sabe? A gente já sabe que tem que chegar 15 minutos antes, a gente já sabe como é que é uma reunião, a gente já leu sobre isso. Só que ficou uma dúvida essa restrição, que a ideia da exigência de pontualidade rígida ser um sinal de inferioridade, né? Que revela aqui algo fundamental do pensamento do Kardec, que está no próprio livro que está no próprio ensino, né? Da doutrina espírita. Então, é só isso, é para entender o porquê que está escrito esse item lá. Então, foi essa explicação que eu quis trazer, que eu não sei se eu me fiz entender, de que eles estão dizendo em relação a essa restrição aqui o seguinte, que é inferior, sim, essa ideia é inferior, é inferior porque é mais importante para a espiritualidade o padrão elevado da reunião, dos médiums, dos pensamentos elevados, do que nós ficar preso ao rigor do horário. É só isso que está escrito ali. Isso foi meu entendimento. Wilson? Respondendo à tua pergunta, eu acho que já tinha até falado aqui. Essa questão do rigor do horário é no geral. E essa observação que Kardec coloca tem uma observação aqui embaixo, ó. Mesmo fora das horas pré-determinadas, podem, não quer dizer que eles venham, podem, é uma faculdade. Podem eles, sem dúvida, comparecer se apresentam de boa vontade, e aí tem a condição, se é útil o fim objetivado. Aí, nesse caso, se o fim objetivado é útil e intransferível ou inadiável, nesse caso, com certeza, se quebra esse rigor. Como o caso que eu citei há pouco. Então, tem momentos em que tem que se passar por cima dessa regra intransigente de horário. Ela não pode ser intransigente. Ela é estabelecida para criar uma disciplina, mas não pode ser estanque. É esse horário, ponto final. Ou então nós estaríamos faltando com a caridade. Agora imaginemos nós, Jesus, aparecia alguém lá obsidiado e não estava programado, ele estava caminhando para ir para a casa de alguém. Ele, não é o momento, não estou programado para isso. Claro que não, né? Então, existem momentos e oportunidades em que tem que se sopesar. A pessoa que segue muito a cartilha, que é muito formalista, acaba se amarrando a questões exteriores ou formalistas que não é objetivo. Mas nós voltamos a frisar, tem que ter regularidade, como diz no texto aqui, para ter disciplina, mas não rigor, não uma coisa assim que é proibido fora desse horário de forma absoluta. Em qualquer hipótese, não se admite quebrar o horário dessa atividade. Então, é nessas situações que Kardec observa aqui. Wilson, mas eu acho que nós estamos tratando aqui trabalhos mediúnicos. O quanto trabalhar em casas, a gente já trabalhou muitas vezes fora de horário, até de madrugada. E a gente sabe que a gente está muito bem assistido, como tu falou, que falaste com esse rapaz aí, já aconteceu conosco, de ir trabalhar, uma equipe lá, nós trabalhar para pessoas que estavam necessitados. E a gente sabe que a gente estava muito bem assistido pela espiritualidade. Só que acho que nós estamos tratando aqui sobre trabalho mediúnico. O que Kardec está falando aqui é a questão de
dos espíritos, de chamá-los em horas inapropriadas. Isso que não é o ideal, a não ser em extrema necessidade. Você mesmo bem falou, não era o horário, não era um dia programado e, por necessidade, trabalharam mesmo fora da casa. Isso é outra coisa, tem gente que não pode trabalhar fora da casa. Não, Não dentro deve. da casa. Não, Dentro não, da casa. A gente não, mas vai mesmo pro fora. centro, dentro da casa. Mesmo fora, pega uma equipe, se a pessoa, o ideal é pegar mais de um, né? E vai lá, num caso de emergência. O ideal é que a pessoa venha até a casa. Esse é o ideal. Mas e se não for possível? E se a pessoa estiver num estado de demência total lá, daqueles que tem que ficar amarrado, e daí como é que fica? Aí, Não, aí vai uma equipe, né? Aí não claro. vai sozinho, vai uma equipe. Então tem. No meu livro, Eliane, no meu livro, abaixo tem uma observação, não sei se o de vocês têm, e é justamente sobre isso. Eu vou ler, porque já está quase no horário, mas só vou ler para, de repente, para a gente pensar. E é sobre a hoje eu não vou exigência. cobrar o horário, senão vão me chamar de inferior. Isso, é sobre isso, a exigência de uma pontualidade rigorosa é um sinal de inferioridade. Aí ele fala na observação assim: é muito oportuna essa informação de Kardec, pois em muitos centros espíritas é comum ver as pessoas dando uma importância excessiva ao horário, colocando-o acima da própria finalidade da reunião. Os espíritos verdadeiramente superiores não são tão rigorosos a esse respeito. Entretanto, nesta, como em todas as coisas, devemos entender a recomendação de Kardec com o devido bom senso, ou seja, um atraso demasiado nunca será bem-vindo nem tolerado. Então, se ficou dúvida ainda, vamos pensar, podemos voltar ao assunto posteriormente, semana que vem, ou coisa assim, alguém Bem tiver alguma... rapidinho, eu acho assim que se é nos trabalho mediúnico, eu acho que a gente tem que ter disciplina do horário, 15 minutos antes, porque a espiritualidade já está programando aquele trabalho e a gente tem que se harmonizar juntamente com o grupo. E se tem algum problema de doença, qualquer coisa, aí a gente já nem vai, porque aí a gente não vai estar harmonizado para chegar no trabalho. Eu penso assim. Vamos, como eu disse, vai ficar, talvez fique alguma dúvida, algum tema para casa aí, quem também ficou, podemos procurar daí, se inteirar melhor e tudo, para ver essa situação, e daí nós voltar ao assunto na semana que vem. Também é uma coisa que compete a nós também, a gente ir estudando. Não estamos aqui para esgotar assunto nenhum. É bom ficar à vontade de quero mais, porque nós temos que ir atrás também do que a gente quer, do que a gente precisa. Ficou dúvida? Ah, que bom. A hora que não ficar nenhuma dúvida, daí alguma coisa está errada. Será que a gente aprendeu tudo? Dificilmente. Sempre fica alguma coisa. E quando fica dúvida, eu gosto. Então, é assim. Então, eu termino feliz esse dia de estarmos aqui, da gente raciocinar, da gente não entendeu a gente falar, a gente entendeu diferente a gente dizer, que somos irmãos. É isso que nós temos, e nós temos que uns ajudar os outros a tirar nossas dúvidas, a atingirmos o conhecimento. Esse é o objetivo. Então, vamos continuar nesse ritmo aí que nós vamos progredir sempre. Então, hoje eu vou pedir, vamos ver para Silane a prece de encerramento, nós acompanhamos mentalmente esse. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer por podermos estar aqui reunidos para estudar, compartilhar conhecimentos uns com os outros, a fim de que possamos entender e se melhorar cada vez mais. E pedimos, Pai,
para que tudo que aqui a gente aprender, que a gente faça o possível para colocá-los em prática na nossa vida do dia a dia. Pedimos muita paz, saúde, felicidades, compreensão para todos nós, para todos os nossos familiares e para a humanidade inteira. Que aonde houver a tristeza, o ódio, a falta de compreensão, que Jesus esteja com a sua luz iluminando, dando muita força, muita fé e que todos possam estar sempre com os pensamentos elevados, a fim de que possam se melhorarem cada vez mais e se evoluírem. Agradecidos a Deus e a Jesus por tudo que recebemos, sendo assim, damos encerrados esses estudos da noite de hoje. Que assim seja. Sim, seja. Ou seja, Uma Assim boa seja. Que Boa noite, seja. pessoal. Boa Uma noite. boa noite a noite. todos. Fiquem com Deus. Boa Boa semana. noite, boa semana. Boa semana. Obrigada, para todos igualmente. nós. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.